Fala pessoal, um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Hoje a gente tem um convidado extremamente ilustre aqui no podcast. O nome dele é Hudson Bessa. E é um currículo aqui tão vasto para eu apresentar que eu vou precisar da minha cola aqui, mas o Hudson ele é PhD em administração pela FEA, economista de formação, professor na FGV, FIPCAF, Mackenzie e também atua como consultor, né? Ele tem uma carreira aí de 27 anos já trabalhando na Ambima, onde foi o responsável pela criação e gestão de banco de dados. Ele vai explicar melhor para a gente. E além de tudo isso, é colunista da Valor Invest, publica artigos semanais, né, na Hudson. E também tem um livro que foi publicado pela CFA Society, que é, já traduzindo aqui, a abundância de informação e a efetividade dessa informação. Então, seja muito bem-vindo aí, Hudson Bessa. É um prazer aqui ter você com a gente, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, André. Obrigado aqui, Origami, pelo convite. A honra é toda minha. Obrigado pelas palavras. Os amigos são muito gentis com as palavras e tal. Vamos apresentar rapidamente. Fiquei lá realmente 27 anos, dando um passinho atrás. Antes eu tinha trabalhado no Icatu, no Banco de Montreal e numa associação de classe também chamada EBCIP. E entrei na Ambima lá naquela época, muitos anos atrás, aí no início da década de 90, com uma tarefa de montar uma área, que na verdade a tarefa foi ficando clara depois que eu entrei, né? Montar uma área de banco de dados e base de dados que a gente pudesse dotar o mercado de informações. Informação reduz a percepção de risco e traz negócio. E a nossa ideia sempre qual foi? Trazer negócio para o mercado de capitais. Então, começando pela área de fundos de investimento, a gente montou o primeiro banco de dados estruturado sobre fundos de investimento. Montamos um sistema chamado SAMBID e começamos a popularizar a informação, né? Principalmente muito diretamente ou por meio de vendors também. Isso melhorou bastante a questão de assimetria de informação, trouxe mais negócio para o mercado. E nessa toada, a gente foi montando rankings, análises técnicas, relatórios técnicos, tudo sempre com o intuito de dar maior transparência para o mercado e reduzir a percepção de risco. Participei ativamente também da montagem da autorregulação de fundos também e fiquei lá nesses anos todos montando, na verdade, ampliando essa base de dados, que veio de fundos, passou para mercado de capitais, private, aí foi passando para varejo e assim por diante. E aí fiquei lá até 2017, quando tinha terminado o doutorado, e comecei uma carreira no mundo acadêmico. Hoje eu tenho uma escola chamada Gabi Escola de Negócios, que é bem focada em fundos de investimento e securitização, curso para profissionais, e tenho uma consultoria, sou sócio de uma consultoria de investimento padrão consultoria raiz mesmo, puro sangue. Basicamente é isso. Hudson, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você hoje é um consultor de investimentos, então o teu papel basicamente é alocar o dinheiro dos clientes da melhor forma possível, né? E você construiu essa base da Ambima. Uma coisa que chama a atenção nessa base da Ambima nos últimos anos é a sangria dos fundos multimercados, né? Eu acho que teve duas coisas que mudaram a estrutura desse setor. A primeira foi o avanço dos isentos, né, que estão com taxas muito altas, e a segunda coisa foi o advento do come cotas, nessa classe que não tinha. Ainda vale a pena colocar dinheiro no multimercado? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a gente tem uma questão com o multimercado, que é uma questão de problema de venda. O multimercado é mal vendido. O multimercado ele é um produto de alocação para longo prazo. Infelizmente, eu vejo muita venda a curto prazo. Ah, dá 130 do CDI. Pô, 130 do CDI o quê? Em quanto tempo? Em um mês? Um ano? Qual o tempo que você espera para maturar? Então, primeiro, acho que tem a questão de venda, né? Se você faz um produto, estrutura um produto de longo prazo, prometendo liquidez de curto prazo, você já tem um problema. Então, acho que assim, esse produto está mal vendido, o produto está mal montado. Então, acho que muita gente que levou tombo, o produto está mal montado. Então, eu acho, vale a pena? Aí eu vou botar aquela resposta padrão que eu gosto. Produto é commodity. Tem o produto A, B, C ou D. Seu momento de vida, você tem que escolher qual é daqueles produtos que tem uma política de investimento, neste caso de longo prazo, que atende seus objetivos. E qual é o prazo para isso maturar. Nesse sentido, vale. Se você está pensando em entrar em multimercado, que eu quero ganhar dar 130% do CDI, e vou ficar todo mês olhando isso, não vai ter um fundo multimercado, pelo menos na minha opinião, estruturado da maneira correta, que vale a pena. Tá? Então, valer a pena, vale. Se você escolher o produto certo para o seu momento de vida, vale. E o FDIC, Hudson? Cresceu bastante, né, nos últimos anos, muito. Cresceu bastante e vai continuar crescendo. Porque o que vai acontecer? O Brasil vem tendo uma evolução no crédito bastante grande nesse século. Né? Parece que é muita coisa, mas nos últimos 20 anos vem tendo uma evolução de crédito bastante grande. Essa evolução do crédito, que começou pela via bancária,
chegou num determinado patamar que começa a precisar de apoios, de mais braços para que ela possa crescer. Naturalmente, esses braços vêm de onde? Esses braços vão vir do mercado de capitais. Particularmente, olha a CRI-CRA, tem a isenção? Concordo, é um grande instrumento, mas ele está sendo bastante utilizado porque o instrumento é bom e o instrumento está gerando, para quem está precisando de crédito, ele está sendo eficiente. O FDIC vai na mesma toada, só que numa estrutura de fundos e uma estrutura bastante flexível, que, portanto, vai ter bastante competitividade para poder comprar créditos e estruturar operações que você consiga ter uma boa relação risco-retorno para o cliente e, para o lado de quem está cedendo crédito, uma boa porta para você ter acesso a um crédito mais barato. Então, acho que a gente vai ter naturalmente um crescimento do mercado de capitais pelo lado da securitização e eu vejo não só CRI, CRA, e vejo o FDIC muito fortemente, né? O FDIC, como dizem, somente os gestores gostam de usar muito essa expressão, o FDIC é um banco. Aliás, eu tenho até um artigo no Valor Invest, fazendo aqui um merchandising, né? Falando sobre isso. O FDIC é um mini banco. Hudson, você falou uma frase bem legal, né? Que produto no final do dia é commodity, né? Então é só um veículo, você vai ter N graus de risco e de intensidade neles, né? E tem, acho que, um paradigma no mercado brasileiro que o cliente, e eu queria entender da sua visão por que ele pensa assim, qual que é a percepção que você tem, mas ele está muito focado no produto e cria uma carteira focada no produto e não nos objetivos dele, né? E por consequência você tem uma alocação desequilibrada. Por que você acha que geralmente o investidor acaba focando mais no produto e no veículo e não no objetivo para daí consequentemente escolher o produto final? Aí eu acho que a gente podia pensar o seguinte, será que não é a venda, a oferta que pensa em produto? Uhum. Se a gente for olhar, se você parar para conversar com qualquer pessoa que trabalha com distribuição, o approach é o quê? Produto. Produto A, produto B. Se você lê o jornal, como é que é a matéria de jornal? Até porque é difícil vender, né? O investimento para o Paulo é uma coisa de André. Agora, falar de produto, dá para falar. Se o produto é igual para todo mundo, dá para fazer matéria de jornal. Então, assim, a venda é orientada a produto. Os incentivos de venda são orientados a produto. É natural que o cliente, quando chega lá, tem alguém falando de produto, ele estabelece qual relação. Nesta relação, quem aponta, digamos, mais fraca em matéria de conhecimento é o investidor. Se quem está vendendo já chega com a approach de produto, ele embarca nessa onda. Segundo ponto, é muito melhor, é muito mais fácil a gente falar de produto. O meu fundo rendeu tanto, a minha ação rendeu tanto. Isso é gostoso, porque quando não vai bem, você meio esconde, não fala para ninguém, né? Mas quando vai bem, quando vai bem, você fala, né? Pensar na sua alocação, nos seus objetivos de vida e aí sim pegar os produtos e alocar nas suas necessidades é muito complexo. Quais são os seus projetos de vida? Para quando eles vão maturar? Qual taxa de remuneração eles precisam? Qual a liquidez que você... É muita coisa. E mais, pensar nisso talvez leve você a pensar numa outra dor que ninguém quer muito encarar. Tá bom, se eu vou pensar em objetivos, são objetivos de vida em curto, médio e longo prazo, que tem que ser atingidos. Mas tem um passo antes, eu preciso guardar dinheiro. Se guardar dinheiro, tem que fazer sacrifício. Quem quer fazer? É complicado. Não todo mundo quer fazer, óbvio. A questão é se todo mundo quer fazer dieta. A questão é quantos conseguem fazer. A mesma coisa vale para a poupança, né? Essa é a primeira coisa, né? Depois é aquele dado da realidade que é ruim, né? Para chegar em algum momento com esse objetivo, ou neste padrão de vida pensando a longo prazo, eu tenho pouco. Vou ter que guardar mais ainda. E será que eu consigo guardar mais ainda? Então, são discussões que são complexas e muitas vezes elas são um pouco doloridas. E, portanto, a postergação, a procrastinação pode fazer parte do processo e deixa para amanhã, né? Então, acho que tem uma série desde a força de venda, a dificuldade de entendimento e a questão de ter que realmente fazer renúncias de decisões e escolhas hoje. E aí vem a questão da inconsistência temporal, né? Para um benefício muito lá na frente. A consultoria de investimentos bem feita, ela tem um planejamento financeiro que obriga o cliente a ter contato com a realidade, né? Sim. Tem que olhar o gráfico e tem que saber que às vezes não vai dar para chegar onde ele quer chegar, né? Do jeito que está, não chega lá. Exatamente. Como é que a gente faz agora, né? Aí você colocou um ponto que eu acho que é crucial, essencial nessa questão entre produto e cliente.
né? A gente fala muito em client-centric, né? Ou centro no cliente, né? Estar centrado no cliente. Estar centrado no cliente é exatamente isso que você falou, André, na minha opinião. É você olhar para o cliente e dizer, ó, quais são os seus objetivos e quanto você tem que guardar, o que você tem que fazer para alcançar. E não vamos botar só um objetivo. Ah, não, vamos botar vários objetivos e vamos ver esses potinhos para chegar nesses objetivos aqui, né? Esse é o trabalho. Não é um trabalho de vender o produto, porque no fim do dia, o produto é como antes. Você vai fazer tudo isso, aí vai bater. Quais são os produtos? Ah, vai ser um CDB, vai ser um CRI, vai ser um CRA, vai ser um LCI, vai ser um LCA. Os produtos são mais ou menos iguais. O ponto é que quem é diferente é o cliente. E aí vem esse trabalho que você falou. Que é, ó, vamos pegar aqui e vamos ver quais são os seus objetivos, quanto você tem que guardar, e vamos botar isso aqui no gráfico e vamos ver. Vamos montar um plano e vamos revisitar esse plano periodicamente, né? Sim. Se ainda está na direção, né? Sempre, é aquela história também, né? A gente muda o tempo todo. Sim. O planejamento de vida muda o tempo todo, o planejamento financeiro muda o tempo todo. Tem um amigo meu que também é consultor que fala uma frase que é muito boa. Se o cliente não tem 1 hora do mês dele para parar e pensar na vida financeira dele, conversar comigo e ver o plano dele, se ele não está ligando para o dinheiro dele, não peça para eu ligar. Então é melhor você não me contratar. Porque é isso. Na verdade, não é uma discussão do seu investimento, é uma discussão da sua vida. E se a gente pensar no retorno sobre o tempo investido, essa hora tem um retorno muitas vezes muito maior do que qualquer hora que ele coloca no negócio dele ali, né? Com certeza. A gente não percebe isso, né? Com certeza. O custo de estar com o dinheiro mal alocado ao longo dos anos é gigantesco. É gigantesco, é gigantesco. Isso sem dizer que às vezes a gente fala, você foi bondoso falar mal alocado, quando às vezes não é nem mal alocado, é alocado de maneira inadequada mesmo, né? Não é que ele poderia estar melhor alocado, é que ele está alocado da forma errada. Aí esse custo cresce exponencialmente, né? Concordo. Legal. Hudson, você comentou também que além da questão de ter 2 agentes ali no meio, né? Tanto a pessoa que está vendendo, digamos, o produto e o próprio cliente, né? Você comentou, acho que muito sobre o papel comportamental, né, na tomada de decisões, né? O quanto que você acha que isso influencia mais do que os números em si, né? O quanto que o comportamento influencia a nossa tomada de decisões? Não, o comportamento influencia o tempo todo, né? Porque no fim das contas, por exemplo, suitability, vamos pegar. Quantas pessoas respondem ao suitability de maneira aviesada porque querem comprar um produto? Eu tenho ali uma asset multimercado, tem um multimercado muito bom, eu quero comprar aquele multimercado, certo? Vou lá, preencho o suitability de tal jeito para aplicar. Já foi comportamento. Você burlou o suitability conscientemente. Então, já influenciou o seu retorno, já vai ser diferente porque você talvez nem devesse ter feito aquela alocação. Talvez aquele risco não fosse para você. Mas estava todo mundo falando e você quis ir para lá, né? Todo mundo falando, a gente vem o Fear of Missing Out, o FOMO, né? Tá todo mundo aí numa febre de comprar as 7 magníficas, comprar o Standard & Poor's, né? Não se falava em internacionalização no Brasil. O dia que você resolveu falar, todo mundo agora quer comprar o Standard & Poor's. E aí todo mundo vê crescer, vai lá, coloca aumenta a sua alocação, às vezes para um tamanho, um volume maior do que o seu apetite a risco suporta. Então o comportamento está o tempo todo. A própria questão de incentivos também faz parte. Se você muitas vezes é remunerado pela venda, o conflito de interesses, que obviamente você pode entrar ou não no conflito, ele existe. O conflito potencial sempre existe. Você sempre tem a opção de vender para o cliente o que é melhor para ele ou o que lhe paga a maior comissão. Você decide o que você quer fazer. Mas o conflito ele existe, ele está latente, ele está ali, né? Então, os incentivos muitas vezes também não são bons. Né? Então, assim, você tem um conjunto de variáveis que o comportamento sempre vai influenciar. Por exemplo, pessoas que muitas vezes não querem realizar perda, acabam carregando uma posição por um tempo demasiadamente longo, quando já está mais do que claro que aquela perda não será revertida. Já deveria ter feito uma rotação do patrimônio, mas não quer realizar o patrimônio, não quer realizar. Assim como você também tem gente que às vezes tem upside por ativo subir e ele já percebendo que ganhou, fica comigo, já quer vender logo, de repente deveria manter a posição. Pessoas que às vezes, quando investem em risco, o risco se materializa em algum momento, você tem a opção de fazer o quê? Esperar. Mas do que você faz? Se desespera e sai vendendo também.
já não pensa em mais nada, fica com medo de que essa perda fique ampliada, e aí você sai no momento que, de repente, se eu for pensar bem, vale a pena esperar, porque aonde eu estou, já que eu não preciso do dinheiro, supondo isso, né, vale a pena esperar. Então, assim, o comportamento, ele vai perpassar todas as suas decisões de investimento. Por isso, mais uma vez, a boa orientação, né, e aí, independente de ser um consultor, um private banker, um assessor, a boa orientação, né, cada um no seu papel, é fundamental, porque educação financeira. Qualquer processo de educação, ele é um processo que aproxima você de uma realidade e te dá maior discernimento para tomar uma decisão. É isso, né? Então, a educação financeira, ela é muito relevante, eu não tenho a menor dúvida. Mas ela também não resolve tudo, porque chega num determinado patamar que algumas pessoas não vão conseguir atingir. Então, é bom ela ter uma educação financeira para conseguir fazer uma conversa e entender onde ela está entrando. Mas, a partir de um momento, é injusto querer que as pessoas saibam os detalhes de tudo. Eu, por exemplo, dou sempre um exemplo de médico, né? Na época eu fui fazer uma cirurgia. Você tem duas opções. Eu poderia parar de estudar muito, virar um grande cirurgião e poder chegar e conversar aqui com o André ou com você, Paulo. E vamos, o que você vai fazer? Não sei o quê. Impossível, esquece. A outra opção era ir num monte de médico, fazer um questionário para cada um, depois eu faço um ranking, escolho o melhor médico mais bem pontuado. Poderia nem estar aqui conversando com vocês hoje, né? E a outra é confiar no médico que lhe atende há alguns anos. Sim. O investimento é um pouco disso. Eu nunca vou ser o especialista, eu vou ter que confiar em alguém, e aí volta a palavra central, confiança. E confiança se constrói. Se constrói a partir de várias decisões que vão sendo tomadas e acompanhadas, os resultados vão sendo gerados, alguns bons, outros ruins. E é dessa relação de sucessos e fracassos que nasce a confiança. Não nasce só de sucessos. Porque só de sucessos é impossível. Esse tema que você comentou, Hudson, acho que você falou vários pontos aí da economia comportamental, né? Você deu exemplos, então, de viés de recência, de ancoragem, aversão à perda, tudo isso, né? E tem até alguns estudos que falam, se eu não me engano, eles chamam isso de gama, né? Que é quanto o consultor adiciona de retorno na carteira do cliente, só evitando que o cliente tome decisões erradas, né? Tá. Você deve ver bastante isso com os seus clientes, né? Não, a gente vê... Na verdade, até, por exemplo, coisas bobas, por exemplo, né? Muitas vezes em consultoria, até negociar taxa para o cliente. Você vai no private bank e negocia uma taxa, já é um ganho, né? Evitar os erros é outro ponto. Você tem várias coisas, porque não é um especialista. A gente, por mais que a gente defenda a educação financeira, o investidor não está aqui para ser um especialista. Nós aqui estudamos para estar aqui, falando desses assuntos todos. O cara não. As pessoas querem passar o seu dia, se você é um advogado, você quer passar o seu dia advogando, se você é médico, você quer passar o seu dia lá atendendo o cliente, e você quer tratar com a sua família. Portanto, se você tem um patrimônio e você quer preservar, se você quer acumular um patrimônio, preservar um patrimônio, é natural que você precise de apoio de um profissional. Por isso é importante que você confie no profissional. Por isso é que é importante ter transparência. Tá? Eu, por exemplo, não acho uma abordagem boa falar que o modelo A é melhor que o modelo B. Acho que tem cliente para os dois modelos. Ou você cobra um FII fixo ou você cobra a comissão. Qual é o ponto? Quem cobra a comissão tem que deixar claro que está cobrando comissão e faz o trabalho de indicar o produto. Né? Quem cobra aqui o FII fixo faz o trabalho dele de olhar o portfólio dele e deixar muito claro o que está agregando de valor para o cliente. E tem cliente para os dois. Tem cliente, por exemplo, que gosta de operar o próprio dinheiro. Vai fazer um monte de besteira, provavelmente? Vai. Mas de experiência você quer quanto? Quanto é que você pega 5% e brinca? Se isso vai lhe fazer satisfeito, brinca. Mas esse dinheiro não está comigo, está com você. O que acontecer é sua responsabilidade. Deixa ele brincar. Ele vai aprender também. Né? Então, assim, eu acho que tem modelo para todos os perfis de cliente, e o mesmo cliente pode ser, como a gente falou aqui, ele pode preferir, para um determinado tipo de alocação, ele prefere esse modelo, para outro tipo de alocação, essa alocação mais de longo prazo, eu quero esse modelo. Agora, uma coisa de curto prazo, eu quero esse modelo. Então, acho que o cliente é soberano. Né? A gente pode até, não lembro, eu já vi um artigo que tem gente nos Estados Unidos que faz isso, né? Separa uma caixinha de longo prazo,
que é o dinheiro que o cliente não pode perder. E a gente vai preservar aquilo com poder de compra. E aí o excedente, aqui você pode fazer o que você quiser, né? Compra imóvel de veraneio, usa para um hobby, pode viajar, pode brincar de day trader se quiser. Enfim. Você faz o que Fica você à vontade quiser. aí, né? Mas a gente preserva o principal aqui, né? A gente estava conversando com o Paulo aqui, ainda na época que a gente estava combinando essa minha participação aqui, sobre o Goal Based Invest, né? Que é lá, que a gente até tem um autor famoso, que é o Chabra lá, né? Você pega aquela pirâmide de Maslow, né? Ele divide em 3 slices, né? Você tem aqui a necessidade básica, aqui você tem a necessidade de conforto, e aqui você tem coisas aspiracionais, né? Então, assim, no que é básico, você não deve botar o dinheiro de ninguém que é básico em alguma coisa que ele possa perder patrimônio. No que está nessa parcela do meio, que tem a ver com conforto, com uma preservação de um padrão de vida desejado, que não é mínimo, mas é desejado, de repente você pode incorrer mais risco. Mas qual nível de risco você pode incorrer? Naquele outro, lá no topo dessa pirâmide, aí você pode botar coisas que, de repente, casa de veraneio. Eu, por exemplo, acho que como investimento eu acho ruim. Né? Porque você compra com apelo emocional. Ninguém vai comprar uma casa de veraneio, não, fiz um custo bem. Não, você olha aquela casa, naquela praia que você queria, que é a casa do jeito que você queria, não sei, que é um lugar que você se vê ali se divertindo. Então a compra já vai ser uma compra, provavelmente você não vai comprar mesmo. A venda nunca vai, não vou falar nunca, dificilmente vai repor o que você investiu mais o que você gastou, além da questão da liquidez. Então é aquele patrimônio que vai ter remuneração provavelmente pior do que a remuneração da cestinha do básico. E a liquidez é muito pior que a cestinha do básico também. Mas tudo bem, ele puxa, digamos, o risco-retorno para baixo, mas ele está na questão meio aspiracional. Como você falou, não vai lhe fazer muita diferença. Seu plano aqui está preservado. E eu acho que é perfeito isso. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. E aí, quando a gente pensa assim, se a gente pegar essa parte de baixo da pirâmide, a gente fica com a seguinte questão. A discussão do percentual do CDI entra onde? Onde eu estou aqui numa parte do meu patrimônio que eu preciso preservar para garantir, digamos assim, coisas básicas para a minha vida. Educação do meu filho, saúde, blá, 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 a minha moradia, coisa do tipo e tal. Quero 130% do CDI nesse pedaço? 130% do CDI implica em um risco adicional. Você quer correr esse risco nessa parcela? Vejam que essa conversa que a gente está tendo aqui já é uma provocação para um cliente. Para e pensa se faz sentido nessa parcela você ter esse risco. Precisa desse 130 aqui, do CDI, né? E aí, só para pegar uma história antiga, uma vez no evento de Ambima, muitos anos atrás, na WTC, a gente fez uma daquelas pesquisinhas assim na hora, né? Você passa lá e o cara tem lá um pager, uma coisa assim, olha só, coisa antiga, né? Aí a pergunta era um Brasil um pouquinho diferente, a taxa de juros é um pouquinho diferente, mas a taxa de juros era mais ou menos 15%, né? Também, 16%, eu acho. E aí a pergunta era, quanto você quer ganhar nos próximos 12 meses? E a segunda pergunta era, quanto você aceita perder? A resposta da primeira pergunta tinha um número meio modal, 20%. A resposta da segunda, quanto você topa perder? 0%. Então, esse é o brasileiro, acostumado com taxa de juros alta. É um cara que quer, fazendo agora um ajuste para a nova realidade, 1% ao mês, sem preferência líquido, 1% ao mês, e não quer perder nada. Com risco zero. Com risco zero. Difícil, né? Não é um cenário fácil. Em situações normais, a gente está com a taxa de juros que é a normal, né? O país não vive com essa taxa de juros no longo prazo. Não deveria viver, né? Não. Na verdade, não vive, né? Realmente não dá. Se taxa de juros 7, 8... 7 já foi 7, né? 8 a 10% real não dá, né? A gente vai ter que, em algum momento, tem que ter uma redução. Mas é isso, não deveria viver mesmo, né? Então, acho que... Você atende clientes muito grandes, né, Hudson, na tua consultoria. Eu imagino que internacionalização é uma coisa que você já está trabalhando há muito tempo com esses clientes, né? Quais são os erros mais comuns que você vê desse pessoal? A gente tem um ponto bem positivo, tá? Que como são poucos clientes e clientes já de um bom tempo, né? Consultoria nova, mas a gente tem um consultor que já tinha clientes, então a gente tombou os clientes quando montou a consultoria. Eles aceitam muito bem as recomendações, tá? Então a gente tem pouquíssimos problemas de, não,
Porque, geralmente, o que acontece? Você passa uma recomendação, o cliente explica. O cliente questiona, pergunta, você explica. Se ele aceita ou não aceita, mas tá bom, não aceita, vamos então para outra recomendação, mas dentro daquilo que a gente julga que é o melhor. E a gente sempre chega num acordo. Então, o que você ajusta um pouco é entendendo a necessidade dele, entendendo o objetivo dele, já vendo a alocação, que a gente já tem o mapa de alocação dele, como é que estão as faixas de apetite a risco, onde é que está alocado, a gente sempre chega numa recomendação que é a recomendação mais ajustada. Então, a gente mitiga esse problema do erro. Não tem, ele fez isso. Não, ele não faz isso. Ele sempre pergunta antes. Tá? O máximo que acontece é que já está combinado a liquidez. Recebeu uma liquidez, bota lá em algum lugar, até a gente discutir o que vai fazer. Aí a gente senta, conversa e tal. Então, a gente felizmente não tem tanto esse problema, tá? Mas eu diria para você, dando um chute aqui, tá? Que provavelmente o maior problema quando você não tem esse relacionamento tão próximo deve ser aquelas velhas questões o que o mercado está falando, que geralmente é alguma coisa que está rendendo muito bem e tal, que o cliente tem um impulso de seguir a manada. E aí você tem que... Não é esse investimento, uma vez, não é bom ou ruim, mas ele não é para você no seu momento de vida. Então, acho eu, e aí acho que vocês acham, com certeza vocês têm uma experiência muito grande também, devem ver muito isso, né? Convencer o cliente de que aquele não é o melhor para ele naquele momento de vida dele. E às vezes ele acaba fazendo. E aí vem para você um prato pronto e você tem que ir dando resolvida, né? Como, por exemplo, produto ilíquido, né? Então, às vezes o cliente é fisgado, com um bom retorno, e ninguém fala para ele que ele não tem liquidez. Que não tem saída. Não tem saída. Esse é um problema clássico. A pessoa se ilude com o retorno, entra e depois faz aquela perguntinha que também não é normal, né? Mas eu não posso sacar? Não. Como não? Você pode vender o seu carro quando você quiser, se tiver comprador, óbvio, né? Tudo você pode vender a hora que você quiser. Você comprou, você tem o direito de vender. Você tem o direito. Só que, veja bem, esse é um mercado muito líquido. Mas não é igual o CDB, não? É tudo igual. Não é. Tá. Nem igual a poupança? Tá. Não é. São geralmente produtos que têm uma possibilidade, um potencial de retorno muito alto. Eles vão ter ou risco mais alto ou liquidez menor. Não tem segredo. Esse é o ponto da realidade. Até voltando no papo do FDIC, né? Tem alguns FDICs que têm prazo de resgate de 9 meses, 1 ano, né? Porque senão o gestor não consegue encapsular aquele produto dentro de um FDIC, né? Sim. Os recebíveis não têm aquela liquidez de 30 dias que um fundo de crédito normal tem, né? Mas esse é o ponto. O produto, veja bem, ele foi estruturado corretamente, né? Por isso que eu digo, eu gosto de dividir entre o produto e a venda. É o produto, a venda e o cliente. O produto está perfeito. 9 meses, a venda tem que ser clara. Quais são as restrições que você tem aqui? E o mais importante, que é o cliente. Você e o seu momento de vida dá match com esse produto? Quem está aqui no meio, o intermediário que está aqui no meio, é importantíssimo nessa conversa. Hudson, você comentou um termo que a gente propaga bastante aqui no Origami, que é uma metodologia, digamos, de investimentos, né? Que é o Goal-Based Investing. Então, investimentos baseados em objetivos. A forma que ele funciona é basicamente você colocar os seus objetivos sobrepondo, né, qualquer outro tipo de variável talvez que exista, né? Mas eu vejo que não é o que a maioria acaba fazendo, né? Justamente é o inverso, geralmente. E geralmente o investidor toma decisões, como você falou, né, baseadas no colega, na performance do colega. Então a gente às vezes muito compara nossos retornos com o retorno que um colega, um amigo está tendo, e não com o que deveria ser com base nos nossos objetivos, né? E acho que até no livro você aborda uma teoria que eu achei extremamente interessante, que é a teoria do prospecto. Você consegue elaborar um pouco mais qual que é o viés que ela traz e qual que é a consequência para o investidor? Eu acho que a teoria do prospecto, né, para quem não tem familiaridade, né? A teoria do prospecto, ela é uma teoria que foi feita pelo Kahneman e pelo Tversky, né? O Kahneman foi prêmio Nobel de Economia, sendo um psicólogo em 2002. É uma teoria que remonta ao final dos anos 70, tá? E ela é uma teoria que traz uma nova abordagem para essa questão de como é que a gente atribui valor
para as coisas. E vamos pegar investimento, como é que a gente atribui valor para investimento, né? E, basicamente, o que ela tem? Eu acho que é revolucionário, na verdade. Primeiro, a percepção de que nós somos avessos à perda. Então, nós somos avessos a risco, sim, com certeza, mas nós temos aversão à perda também. Então, a gente gosta do risco quando está ganhando, né? A gente, quando está numa situação de perda, a gente até prefere correr risco para evitar a perda. Então, no terreno do ganho, a gente meio que conhece, a gente já conhece. Agora, e na perda, como é que as pessoas fazem? As pessoas preferem até o risco para evitar uma perda. Então, a primeira coisa que ela traz é que é assimétrico. Você tem um jeito de pensar no campo dos ganhos, onde a tendência maior é você preferir a certeza, mas você aposta quando tem uma chance de ganho real, ou seja, sei lá, as estatísticas e apostas, mas no terreno do perda você não quer perder de jeito nenhum. Então já tem uma simetria que a teoria tradicional não tinha. Então isso é importante para nós. Porque a gente, sabendo dessa questão da aversão à perda, a gente sabe que o cliente pode fazer o quê? Acelerar a sua tomada de risco para evitar uma perda. E aí ele pode incorrer numa perda ainda maior. Então isso é importante para nós. Este é, de um primeiro lado, é um viés importantíssimo, a aversão à perda. Do outro lado, a ideia de que a maneira como a situação é colocada, com o efeito de framing, ela é colocada, vai mudar a sua percepção do problema. Isso é outro ponto importante para nós, porque a maneira como a gente apresenta o produto, pega uma lâmina de fundos. Se você pega uma lâmina e dá digamos assim, uma visibilidade enorme para rentabilidades boas passadas e, de alguma maneira, você deixa o risco diminuído, você está induzindo uma visão. Então, eu sempre brinco que, se você quer vender investimento de risco e não quer ter problema com o cliente, começa a falar primeiro do risco e da perda. Depois que ele entender o risco e perda, se ele topar o retorno, agora, se você começar mostrando que o produto é lindo, maravilhoso, rende bem, depois falar da perda, ele já quer comprar. Sim. Agora ele vai de alguma maneira dar uma amaciada, uma amenizada em todo. Então a questão do frame é outro ponto importante. Depois, o terceiro ponto da teoria que eu acho que é importante é a questão de que você não avalia seus estados de riqueza. Você avalia as variações, você avalia, na verdade, o delta, que é o quanto você ganhou ou não. Já que então você avalia as mudanças de estado, a gente sabe que um ganho maior ele vai ser avaliado olhando simplesmente para esse ganho. Não vai olhar onde você está, vai dizer o ganho. Né? E aí a gente pode inferir, é só uma inferência, né? Que se a gente olha muitos estados de riqueza como eles mudaram, a nossa tendência quando olha para o lado os amigos falando que ganharam muito, eles estão todos olhando que, nossa, aumentou tanto, nossa, cresceu tanto. Isso tem um apelo muito grande. Você não olha de onde veio e para onde foi, mas você olha quanto foi. Então, essas três, tem outras, mas essas três contribuições da teoria do prospecto são fundamentais. Né? Não à toa, eu falo isso nas minhas aulas, né? Professor, você tem que estar tendo algum repertório para contar a história. Né? A teoria do prospecto é uma teoria que, vamos botar, final dos anos 70, né? E se a gente pegar a teoria da utilidade e for pegar lá o Bernoulli em 1738, a gente está falando de uma teoria que demorou basicamente quase mais de 250 anos para, entre aspas, sobrepor a teoria anterior. O cara ganhou o prêmio Nobel, né? Realmente é muito... E no livro, até no Rápido e Devagar, ele faz algumas pesquisas, né? Que ele faz até com estudantes de estatística, eu lembro, que deveriam ter uma tomada de decisão muito racional. E mesmo eles estão sujeitos a esses viés, né? Sim, total. Total. Esse negócio... Os primeiros estudos do Kahneman... que foi quando ele fez o paper de 74 dele, né, o julgamento sob incerteza, ele fazia com médicos, né, e percebia que os médicos usavam pouca estatística para poder fazer os diagnósticos. No fim das contas, usavam muita experiência passada, não sei o que. Aí você fica, mas se um médico, né, um estudante de estatística, comete erros bobos de estatística, que dirá uma pessoa que não é letrada? Por isso a orientação é tão importante. Ele é uma pessoa que não é letrada, mas isso né? Tem um autor que é bem interessante, eu sempre digo para as pessoas que vale a pena lá, que é o Antônio Damasio, né? Que escreveu O Erro de Descartes, né? E ele fez uns estudos muito bons sobre consciência, inconsciência, decisão, e aí tem decisão em consciência ou inconsciência, né? Estado de consciência ou estado de inconsciência e tal. E ele fala uma coisa que é interessante, né? O cérebro é 2% do nosso peso e consome 20% da energia.
do nosso corpo. Se você pensar que nós somos uma máquina que precisa economizar energia, tudo o que você faz para reduzir a atividade cerebral, ficar mais tranquilo, é muito melhor. Então, assim, se o camarada de 2% do seu peso consome 20%, você tem que economizar o teu cérebro durante o dia. E aí você usa as heurísticas, os vieses, para atalhar a decisão e reduzir o custo dela. Afinal de contas, se você for... Né, tá aquele monte de estudo, né? Começar a falar aqui, a gente vai ficar o tempo falando de estudo, né? Você toma 36 mil decisões, mais ou menos, por dia. É o número mais ou menos que o pessoal circula por aí, né? Tudo bem, vai decisão simples, do tipo, vou botar 2 colheres de açúcar, não vou ter decisões mais complexas. Você tem que arranjar um jeito de abreviar esse caminho da decisão, senão você vai acabar o dia... Senão meio-dia você tá morto, né? Sim. Meio-dia você tá morto, né? A tomada de decisão do ser humano, ela é muito subjetiva, né? Total. Se você for pensar tudo racionalmente, né? Vou tomar agora 2 colheres de açúcar no café, no chá, quando eu tomo café. Putz, não, vamos ver, mas 2 colheres, quanto dá em caloria? Não, talvez 1,5 seja melhor. Putz, aí começa. Isso aí, se você quiser, vira uma história, fica 1 hora conversando aqui para saber. Esquece, você tem que ir criando regras, né? Hudson, acho que até voltando nesse ponto do teoria do prospecto, né? Você comentou que basicamente o brasileiro médio ele tem um ponto de referência muitas vezes incorreto, né? Às vezes é comparar com um benchmark que não deveria ser o objetivo da carteira, comparar com o CDI, com o Ibov, ou pior ainda, comparar com a performance da carteira de algum amigo, ou sei lá, seja algum frame que ele esteja exposto, né? Qual que, na sua opinião, então, deveria ser o indicador, né, de sucesso da carteira? Visto que não necessariamente tem que ser um benchmark, um índice, e muito menos também a performance de uma outra carteira, né? Sim. Esse negócio de olhar, só fazer um parênteses, esse negócio de olhar para o vizinho, é um negócio que é inevitável, né? Aquela história, se eu perguntar quanto é 1 mais 1, não acabo de perguntar, vocês já sabem que é 2, assim por diante. É meio igual, né? Todo mundo tem... Ego e autoestima é um negócio importante, né? Então, se você sai para almoçar com os amigos, todo mundo comprou Petro e está ganhando dinheiro, e você for o único que não comprou Petro, você está incomodado. Está todo mundo contando história, que ganhou dinheiro, não sei o quê, e você está com aquela sensação de que você é um imbecil. Todo mundo comprou, menos você, né? Então, assim, esse é mais ou menos o problema. Então, assim... a gente naturalmente seguia, né, muito pelos outros, né? Aliás, se guiar pelos outros, né, também é uma coisa que ajudou a gente a estar aqui, né? Porque o efeito manada, a gente pode falar que ele é ruim, e ele é ruim, mas na verdade, assim, na história da evolução da humanidade, ele ajudou muito as espécies a preservarem, porque se você vê algum movimento, houve um barulho, sai um correndo, outro correndo, você sai correndo também. Se a gente tivesse ficado esperando para ver, talvez um tigre já tivesse nos comido. Então, o efeito manada é natural do ser humano. Ele é uma antecipação, digamos assim, é um algoritmo de decisão muito rápido. Opa, tá todo mundo correndo, eu vou correr também para o mesmo lado, não vou correr para o outro, né? Então, dito isso, a gente tende muito a olhar o que o amigo está fazendo, alguém está fazendo e tal, e fazer. Principalmente se chega um negócio de grupo. Se chega um grupo, opa... vamos seguir mais ou menos esse grupo aqui e tal. Essa questão do benchmark, isso é uma coisa que eu estudei ao longo lá na Ambid, depois Ambima, né? Uma das coisas que eu mais fiz foi ranking, né? Ranking, estudar comparação de produto, né? Poder fazer os estudos, né? Para ver no final das contas, o produto rende bem ou mal, mas qual é o mercado que ele está. Então, a primeira coisa é, se você está olhando para produto, se você está num determinado mercado, qual é o benchmark daquele mercado? Qual cesta de produtos investível representa esse mercado? E aí você tem que pensar que você tem 2 opções. Você pode comprar essa cesta e andar com uma manada, digamos assim, ou você pode se deslocar dessa cesta. Se você se desloca dessa cesta, você está querendo ganhar mais do que essa cesta, né? Então, ao se deslocar dela, você está aceitando um risco diferente e um retorno diferente, na esperança de sucesso. Então, vamos lá, um jeito fácil. Pego essa cesta e tem um produto aqui nessa cesta, vamos supor que todo mundo tenha 10%, são 10 produtos, cada um com 10. Eu vou fazer uma cesta diferente, eu vou pegar os produtos e vou tirar 2 produtos e vou realocar a participação. Então, esses 20% eu vou alocar nos 8 que sobraram. Me desloquei da cesta, olho para a cesta achando que está indo bem. Ou você pode fazer algo totalmente diferente, naquele mesmo mercado.
Aí você tem que pensar, se você se deslocou tanto, tá valendo a pena olhar para aquilo mesmo ou tá vendo a pena olhar, de repente, para um risk-free? Aí você tem que pensar o que você quer fazer. Se você deslocou tanto, seu risco vai ser tão diferente que você não tem nenhuma convicção que você quer minimamente estar seguindo aquele mercado. Então, você tomou outra decisão na sua vida. Tem que ver o que você quer fazer. Em geral, gestores muitas vezes fazem alocações mais táticas ou alocações que são mais em cima dos pesos, tirando alguns ativos. Agora vamos olhar para o investidor. Desculpa, nesse caso do produto, pega lá a estatística e vê, o benchmark deu tanto, eu dei tanto, me desloquei um ponto, mudei meu risco e valeu a pena, não valeu a pena. Ponto. Me desloquei totalmente, quero me comparar com uma outra variável, que já que eu não estou seguindo nada nesse mercado. Agora vamos para o outro lado, que é o investidor. O investidor, eu acho, aí a gente volta para o Goal-Based Investing, né? Qual é o sucesso de um investidor? Para mim, o sucesso tangível é você chegar nos seus objetivos. É você estipular metas e chegar no seu objetivo. E aí, tem um ponto que acho que é importante, né? Objetivos são coisas, às vezes, grandes. Então, o objetivo ele tem que ser quebrado, né? Analisado em metas. Metas palpáveis, onde você consiga saber daqui a um ano isso, 2 anos aquilo, 3 anos aquilo lá. Você tem que quebrar em metas. Essas metas sendo colocadas, o sucesso é atingir as metas. Se você atingir as metas, você vai atingir os seus objetivos. Então, definir bem os objetivos e quebrá-los, né, em metas é importante para você ter um plano para que a pessoa possa seguir. E aí, isso é o sucesso. É seguir. E aí vem um ponto que é talvez aonde é que essas coisas se interlaçam. Pô, mas a minha carteira não está dando tanto. Precisa? Você realmente precisa que dê tanto? Ou está chegando onde a gente queria chegar? Esse é o ponto. Né? E aí, obviamente, está falando de viés, aí o cara, poxa, mas está rendendo mais outra carteira, está fazendo o quê? Aí vem uma questão de... Aí realmente acho que é uma questão de educação financeira. Que a pergunta é, o que você quer para a sua vida? Mas eu poderia estar ganhando mais. Tá bom, vou te trazer um monte de exemplos que você poderia estar perdendo também. Agora você... Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um backtest, vamos fazer isso que você queria fazer lá atrás. E vamos ver como é que estaria. Não estaria atingindo o objetivo. Tá vendo? Mas agora tá. Mas agora é obra de engenheiro, obra pronta. Né? Engenheiro de obra pronta é fácil. Agora que já deu certo, agora você está dizendo, então não funciona. Então, acho que tem esse trabalho. Talvez, isso é uma coisa que eu costumo falar. A tarefa de educação financeira dos intermediários, consultores como nós, assessores de investimento, eles têm uma tarefa, ou nós temos uma tarefa de educação financeira muito importante. Porque o cara vai procurar um curso para fazer, ele pode procurar, eu não sei se ele vai procurar. Agora, eu sei que quando ele investe, ele vem falar com a gente. E aí a gente tem a oportunidade de educá-lo para tomar as melhores decisões de investimento. É um caminho longo, mas é um caminho que gera relacionamento de longo prazo. Você pode perder clientes, você pode perder venda, mas ele gera um caminho de longo prazo. Porque esta pessoa vai aprender a olhar para a sua vida financeira pensando nos seus objetivos e, de fato, quem ela é, aonde ela quer chegar e o que ela quer passar no percurso. Né? E aí você consegue caminhar com ela. Então, a gente tem uma tarefa importante. Porque cada decisão de investimento tem uma história para ser contada, tem um contexto a ser dado. E a repetição vai criando educação. Descasa, às vezes, né, Hudson, disposição em tomar risco com capacidade de tomar risco, né? Então, um cliente às vezes quer fazer a carteira render lá IPCA mais 10, porque ele aguenta da volatilidade, gosta da volatilidade, mas ele precisa de um IPCA mais 4 para fechar o objetivo dele, né? Acho que o nosso trabalho é entender como a gente vai casar essas duas coisas. E acontece o contrário também. O cliente ultra conservador, que não vai chegar onde precisa chegar, ou ele tem que aportar mais, ou ele tem que se educar ao longo do tempo para saber tomar risco de maneira mais inteligente, né? Sempre, sempre. Eu acho, mais uma vez eu volto a falar, o investidor não é alguém que tem a nossa formação. Não é. E não será. Então, cabe a gente fazer uma parte da educação financeira. Cabe a gente, muitas vezes, dizer para o cara, não, você não pode fazer isso. Não casa no plano que a gente fez. E se ele insistir, talvez chegar ao ponto de, não adianta. É que nem médico, igualzinho. Eu falei para você que você tinha que fazer esse tratamento. Você não faz. Aí você chega aqui na nossa
que seja um nutricionista, mas é mais bobo, vai, nutricionista. Você chegou aqui, fizemos um plano, você volta 90 dias depois, do mesmo jeito. Aí não fez a dieta, não fez nada. Aí você vai dizer, meu, olha só, vamos combinar aqui. Você vai fazer a dieta? Se você não fizer, procura outro, porque você está me pagando à toa. Eu nunca vou conseguir entregar o seu resultado porque você não faz a sua parte. É a mesma coisa. A mesma coisa a educação financeira, a mesma coisa no trabalho, de você criar uma relação de longo prazo. Você tem que, às vezes, passar por isso. Não dá. E aí você falou, tem que adequar. Ou então dizer pro cara, amigão, olha só, o seu apetite de risco, onde você quer chegar, não dá. Você tem duas opções, meu amigo, já que você não vai aumentar o seu risco. Ou você reduz seu padrão de vida, ou você arranja mais renda. Também é justo, né? Quantas pessoas hoje estão trabalhando? Eu, por exemplo, eu não pretendo parar de trabalhar nunca na minha vida. Então, se der tudo certo, daqui a 10 anos a gente vai estar aqui, eu com mais cabelo branco, espero com cabelo ainda e tal, vou estar falando aqui com você e vou estar trabalhando, vou estar dando aula, vou estar fazendo mais alguma coisa, vou estar empreendendo em alguma outra coisa e tal. Então faz parte, né? Felizmente eu gosto, né? Mas também se não gostar, você tem que continuar trabalhando, não tem muito jeito, entendeu? Deixa eu puxar esse ponto aí do empreendedorismo, Hudson. Você tem a HB, Escola de Negócios, né? Isso, e a Spot Capital. Fala um pouquinho da HB, o que você idealizou ali, qual que é o objetivo? A HB Escola de Negócios, ela nasceu de uma provocação. Eu falei para vocês, eu saí da Ambima, fui virar professor na vida acadêmica e sempre ouvia nas reuniões, atendia muito comitê, né? Todos os comitês técnicos que passavam estudos técnicos, era eu que coordenava. Bem, aí, o que eu mais ouvia? Não tem material, não tem curso para formar mão de obra para o mercado de capitais. Os caras saem da faculdade ou vão fazer uma pós, ninguém fala de mercado de capitais. Aí quando eu saí, eu já saí com esse plano. Primeiro eu fui dar aula, porque eu gostava de dar aula, mas dava aula muito interna ali na Ambima. Fui dar aula em faculdade, GV, montei um curso na GV, no Mackenzie, assim por diante e tal. E comecei a falar com ele, você não reclamou que... Agora eu tenho. Você não quer dar aula para mim? Obviamente, convidei aqueles que tinham mais traquejo, mais desejo de dar aula. E aí montei uma escola pensando em quê? Eu sempre brinco, eu ensino o que ninguém quer ensinar. Eu entro naquelas discussões que ninguém quer entrar. Então, a gente monta cursos para profissionais que trabalham com fundos de investimento, administração, gestão, estruturação e securitização. Para que a gente monta esses cursos? Para falar sobre aquelas coisas que não estão no by the book. Então, por exemplo, agora a gente está com um curso de gestão de risco de mercado rolando. A gente não ensina ninguém a calcular VaR, você tem que vir sabendo. A gente ensina como usar. A gente ensina como no Brasil o VaR se comporta em relação a algumas classes de ativos. A gente ensina quando no Brasil a gente consegue antecipar ou tentar antecipar. Quais são os sinais antecedentes de problemas? Quais são as regras, voltando para as nossas heurísticas e tal? O que a prática nos ensina que a gente pode fazer? Né? E essa regra vale para o nosso curso, por exemplo, de Operations. A gente tem um curso que vai começar agora mês que vem de controladoria de FDIC. A gente vai lá e diz, como é que faz uma PDD do FDIC, como é que compra o recebível, como é que contabiliza, como é que faz a PDD, como é que calcula a cota, como é que é a questão de subordinação. A gente vai ensinar tudo isso que você não vai ver em lugar nenhum. Então, quando eu montei a escola, foi essa provocação. Aí eu peguei essas pessoas e falei, você não quer? Nossa, não tinha ninguém para ensinar FDIC? Por que você agora não ensina o que você acha? Porque o que está na regulação todo mundo sabe, mas o que é o dia a dia? Então a gente montou uma escola e a gente tem curso no primeiro e segundo semestre, né? E sempre bem focados em fundos de securitização. E aí são todos profissionais que dão aula, a gente com larguíssima experiência. E uma coisa interessante, é ensino aplicado. É muito estudo de caso, é muito exemplo, é muita discussão. Embora as aulas sejam por Zoom, né? Porque hoje vários cursos, mais da metade dos alunos estão fora de São Paulo, é interativo. A gente manda planilha, pede exercício, o cara faz discussão na próxima aula e tal. Essa é a filosofia da escola. E eu tô, assim, para mim é um projeto muito gostoso, né? Pessoas que eu conheci ao longo de 20 e tantos anos de Ambima, que acabam mantendo contato, que apresentam outras pessoas também. Isso é uma coisa importante também, né? Eu estou com 60 anos, né? Então, manter os relacionamentos e criar relacionamentos é uma maneira de você estar sempre se reciclando. Aprender é fundamental, né? Acho que sempre digo, quando você para de aprender é porque a vida meio que acabou, né? Então, você está sempre aprendendo. Então, é um projeto bem bacana.
bem bacana mesmo. Você navega bem, né, Hudson, entre o meio acadêmico e o meio prático, né, aplicação prática. Isso é muito bom, né? Ah, sim, é o que eu acho. Eu também gosto disso também. E aqui no Brasil, até tem uma discussão rolando nesses últimos meses, justamente do retorno dos ativos, né? Então, será que algumas classes de investimento não só não entregam um retorno ajustado a risco bom, mas o próprio retorno é abaixo do ativo livre de risco. Então, assim, por que esse negócio existe? Ou será que o ativo livre de risco realmente é livre de risco, né? Esse é o Brasil desafia, né, um pouco da teoria tradicional de economia, né? Da aula de sempre... Todo semestre eu começo minhas aulas de finanças. Gente, dar aula de finanças do Brasil é muito complicado. Porque eu vou falar para vocês um monte de coisa que não funciona no Brasil. Começa com um risk-free desse tamanho que é quase imbatível. Então já começa por aí. O prêmio de risco aqui, o cara conseguir fazer um prêmio de risco é dificílimo. Depois, como a taxa é alta por muito tempo, se o gestor, ele perde um ano, nossa, a recuperação é um negócio assim, é quase impossível às vezes. Então, assim, é um ambiente muito hostil, né? De taxa de juros real alta por muitos e muitos anos. Depois, a gente tem uma bolsa que, olhar o risco-retorno dela, ela é pior do que a bolsa de Nova York. Ela é pior que o Standard & Poor's. Então, você tem uma bolsa que, eventualmente, rende mais, mas sempre com muito mais risco. Então, você tem um ativo livre de risco que é quase imbatível, e uma bolsa que tem uma relação risco-retorno que é pior do que as bolsas de referência do mundo. Complicado, né? Bem complicado, bem complicado. Quando a gente começou falando de multimercado, a gente olha, hoje 2/3 dos multimercados estão perdendo o CDI. E não é só esse ano. Terceiro ano seguido, talvez o quarto ano seguido perdendo. Vou botar terceiro, você não ser bondoso. Terceiro ano seguido. Complicado, né? Agora você imagina um gestor que está, supondo que tem um gestor que está nessa situação, 3 anos perdendo o CDI. Qual é a chance dele ter um track record para vender esse produto? Muito baixo, né? Muito baixa, muito baixa. Vai contaminar a performance do fundo dali para frente. Total. Né? Não à toa, a gente vê essas fusões de assets, né? Não é à toa que as assets estão se fundindo. Você vê, não tem muito resultado para entregar, a captação cai, o custo começa a bater, você precisa aumentar a receita, um lado. Depois, vamos criar uma asset e vamos montar produtos novos, que aqueles produtos lá é meio que vamos criar uma nova história para contar? Consolida o back-office. Consolida cargos, consegue enxugar um pouco. Eu lembro até, voltando um pouco, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estava terminando o CFA e aí tinha a história da curva de juros, né? E aí tinha que saber lá na prova que a curva de juros curta dos Estados Unidos tem mais volatilidade do que a curva de juros longa, porque a curva de juros curta é o Banco Central e longo lá é o risco soberano, que lá era historicamente muito baixo. Só que aqui no Brasil é o contrário, né? Então tinha que lembrar isso na prova, falar, o que está no Brasil não vale. Tá vendo? Então tomar um pouco de cuidado, porque aqui a curva de juros longa balança um monte, lá historicamente não era assim, né? Você realmente fazer o CFA, você tem essas coisas, né? Porque o mercado americano brasileiro são muito diferentes. A teoria tradicional às vezes não aplica tão bem aqui no Brasil. Não, é cruel. Dar aula de finanças no Brasil é cruel. É cruel. Eu falo muito com meus alunos também, quando a gente vê agora esse recorde de RJ, né? Vai para o 2º ano, vai ser recorde de novo, né? De RJ, né? O Brasil realmente, como dizia Tom Jobim, não é para iniciantes, né? Muita gente se endividou naquela época que a gente estava com Selic a 2, 4, 5%, né? Aí o cara pega um financiamento de, sei lá, CDI mais 2, CDI mais 3, com CDI de 5. Maravilhoso, né? A vida está resolvida. A experiência indica que o Brasil tem um juro real de 4 a 5%, historicamente. Às vezes dá uma pancada, às vezes cai. Agora, histórico aí vai ficar um pouquinho maior por um bom tempo, a média histórica, né? Então, assim, e qual é a inflação de Brasil? A inflação de Brasil, alguma coisa ali em torno de 4,5, vai. Vamos botar um 4,5 para uma média histórica e tal. Então, pega 4,5 de um lado, com 5 do outro, deu 9,5 já. Junta-se aí mais o imposto de renda, já chegou em 11%. Bote-se aí mais um juro, mais um risco de crédito. Então, assim, você não vai pegar nenhum financiamento que fique menos de 12%, assim, não vai, esquece. Então, quem ali atrás se endividou olhando um juro, olhando ali olhando um 7% ao ano, 6% ao ano, isso não é Brasil.
Tomara que venha a ser um Brasil daqui a alguns anos, mas hoje não está no radar, infelizmente, né? A gente tem um conjunto de decisões, e não é só desse governo, ou de decisões historicamente política e econômica que são muito ruins, né? Naquele ciclo de alta de juros ali da Dilma, né, 2013, 14 ali, que subiu para 14 alguma coisa, várias empresas listadas tiveram problemas com financiamento, né, com endividamento. E nesse ciclo agora parece que isso não aconteceu. Parece que o pessoal aprendeu um pouquinho que historicamente esses juros muito baixos não duram muito no Brasil, né? E se alavancaram menos, né? A gente vê os resultados das empresas parece saudáveis, né? Pelo menos das empresas grandes, mas as pequenas de fato estão com esse problema que você falou. O problema são as pequenas e médias. É uma RJ atrás da outra. Né? Uma RJ atrás da pequena. Tudo bem, tem sempre gente com problema específico, mas você tem pequenas e médias, né? Então você tem empresas ali não listadas, né? Mas que estão ali numa faixa de que a gente conhece. Eu falava, por exemplo, pão de queijo, casa do pão de queijo, você ouve ali, pô. Então, fizeram dívida. As maiores, eu acho que já perceberam, como você falou, né? Passaram por aquele choque. Opa, não é bem assim, né? Então, mas digamos assim, desafiador, né? Para não dizer que é hostil, é desafiador. O Brasil é um país desafiador. Tá treinando para maratona na subida, né? Hudson, tem uma curiosidade minha, porque acho que o Kalim pontuou bem, né? Você consegue navegar nessa cerne acadêmico e a parte aplicável, além de também já ter trabalhado e ter feito uma carreira em uma empresa extremamente consolidada, né? Que é a Ambima. O que é muito raro de ver, né? Ou a pessoa geralmente tem algum viés, né? Ou ela é muito preparada para o mercado corporativo, mas não tanto empreendimento, ou ela é muito acadêmica e não consegue aplicar isso na prática. Eu acho que você conseguiu misturar muito bem os três, né? Você teve uma carreira longa na Ambima, tem 2 empreendimentos, fora todo o know-how que você tem e o doutorado, né? O que juntando esse bolo todo, você acha que mais extraiu, né? De ter essas 3 skills juntas, o que mais te favoreceu, né? O que mais te beneficiou? Eu acho que tem uma coisa, Paulo, que é um pouco de característica pessoal, né? Sabe aqueles assessments de mundo corporativo, né? Blá, 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 mas tem algumas coisas que sempre aparece que eu tenho um perfil que ele junta características. Tem aqueles negócio de Jung, 4 caracteres. Eu tenho muito de tudo, mais ou menos. Tem uma que eu tenho pouco, o resto eu tenho muito de tudo. Então, acho que tem um pouco de questão pessoal. Né? Eu gosto de me relacionar muito, mas também gosto de estudar muito. Não tenho um apetite... Quando eu vejo alguma coisa que eu gosto, meu apetite de risco fica elevado. Então, assim, se eu tenho alguma coisa que eu acredito que eu gosto, eu topo comprar risco. Mais do que a minha média normalmente. Então assim, eu acho que tem algumas características, tá? Que fizeram eu mais ou menos montar essa carreira, né? Porque mesmo na Ambima, só para dar um exemplo, quando eu cheguei na Ambid eram 14 pessoas. Nossa. Não tinha nada. Um computador. Aí veio, óbvio, projetos que eu capitaneei, né? Que eu fiz tudo sozinho, longe disso, tá? Montei a rede de computadores que não tinha. Aí montei sistema de banco de dados, formatizei a empresa, criei esse primeiro sistema de banco de dados, depois fizemos uma segunda rodada dele, depois o automático. Então você tem assim, eram vários, digamos, riscos que eu comprei que não precisaria ter comprado, mas era um projeto de que eu gostava, era um projeto que eu acreditava muito. Quando eu saí, se a gente fosse pensar, antes da fusão nós éramos 150, quando eu saí éramos 350 pós-fusão. Então, assim, é uma empresa que cresceu muito. E cresceu porque ela tinha projetos muito bons. Então, isso me instigou a estar sempre correndo atrás de aprender. Talvez essa seja a palavra. Sempre correndo atrás de aprender, de fazer alguma coisa que eu acreditava que ia ser bom para o mercado. Eu acreditava, e talvez o lugar também, né? Fazer um negócio bom para o mercado. Se eu estou numa empresa privada, eu tenho que fazer o que é bom para a minha empresa. Ali eu não tinha oportunidade de fazer alguma coisa que era aspiracional, vamos dizer assim. Aqui vai ajudar a aumentar o número de negócios, aqui vai não sei o quê. Então você junta isso, esse grande desejo aspiracional, a oportunidade, o apetite a risco mais elevado por conta do legal, tô motivado com isso aqui e tal, né? E aí aquela história, como eu sempre puxei muito coisa técnica, eu sempre tive a oportunidade de estudar, porque você ia para uma reunião com vocês, muitas vezes. Eu estou aqui numa reunião para discutir M&A. Eu não sou um cara de M&A. Eu estou aqui para fazer uma reunião técnica. Mas você tem que aprender para poder minimamente se falar com vocês. Aí eu tinha a oportunidade de, como eu estava em vários fóruns técnicos, de manhã estava falando 10 horas da manhã estava falando de fundo, meio-dia estava falando de M&A, 4 da tarde falando de private equity.
Então você vai tendo que aprender. Aí eu já gostava, vou estudando. Aí eu acho que é isso, eu acho que tem algumas características pessoais com as oportunidades, né? Que aparecem e você tenta ir moldando, né? Eu acho que dei sorte de aparecer uma oportunidade que casava bem com o meu perfil. E aí talvez tenha tido alguma habilidade em ir moldando um pouco o que aparecia para fazer uma coisa que encaixasse bem o que os objetivos da empresa com os meus, né? Que eu acho que é um pouco que todo profissional tem que tentar fazer, né? Acho que é um pouco disso. Não tem muita ciência, não. Acho que a coisa vai acontecendo. E dentro desse mundo aí de empreendedorismo, carreira e lecionar também, né, na HB, qual que é o próximo desafio que você tem? Ah, meu amigo, meu próximo desafio... Pensando no quê? Não, vamos lá. Meu próximo desafio agora é... Meu último empreendimento, que é a Spot, está novinha. Meu próximo desafio é fazê-la crescer de maneira sustentável. Então, dever de casa, estruturar processo bonitinho, estruturar políticas bonitinho. Está tudo estruturado? Tá. Mas tem que fazer acontecer, né? Tá tudo bonitinho? Tá. Mas tem que assentar bonitinho, tem que se provar no dia a dia que está funcionando, para ter as reformulações, os ajustes, melhor dizendo, para a coisa andar. Então, esse é o projeto agora, sim, desse lado, né? Do outro lado, é pensar aqui, sempre a gente pensar, né? Será que um pós-doc tem espaço? Vamos ver, né? Um pós-doc aí pensando em economia comportamental e tal. Vamos pensar, né? O pessoal da academia aguentar um velhinho, quem sabe? Ainda tem gás aí, né, Hudson? Tem, podia acabar o gás, acabou a vida. Tá bom. Tem mais alguma? Não, acho que a gente pode ir para o fechamento aqui, né, Hudson? A gente pensou talvez em você dar um conselho para quem está começando a investir agora, né? O conselho que eu acho mais importante. São dois, na verdade. Primeiro, estuda. Antes de tomar... Não precisa estudar finanças todas. Vai aplicar em qualquer coisa, estuda um pouco. Depois, só compre, só invista no que você é capaz de entender. Aquilo que você não conseguiu entender, não invista. Deixa seu dinheirinho parado na LFT, na liquidez. Enquanto você não entender o que você está entrando, não compra. Então, só compra o que você entende. Senão, evita. Ah, mas eu perdi uma oportunidade. Você não perdeu a oportunidade, não, que você não sabe o que você ia comprar. Exatamente. Saber falar não é muito importante nos investimentos, né? Total. Talvez a coisa mais importante. Bom, Hudson, acabou o nosso tempo, infelizmente. Acabou? Já foi ali, uma horinha passou bem rápido, mas agradecer em nome da Origami, tá, que a sua presença, acho que foi um prazer. Não tenho dúvida que quem escutou viu quão didático e quão experiente, quantas diferentes esferas você consegue navegar e com tanta profundeza. Então, só tenho a agradecer a sua presença, viu, Hudson? Bem, Parabéns pela carreira também. Obrigado, né? A gentileza, muito obrigado. Agradeço aqui ao Origami, Paulo, Calim, André Calim, né? Isso aí. André Calim, agradeço aos dois aqui pelo convite. Tem mais uma pessoa que não aparece aqui, que é o Lucas, mas eu agradeço também aqui pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Se tiver outras oportunidades, por favor, estou super à disposição. Gostei bastante. Então, estão de parabéns. É bem agradável aqui, muito gostoso. Uma hora que passou assim voando, nem percebi. Vamos marcar mais aí, Hudson. Obrigado, viu? gente.